Fala galera, beleza? Hoje vamos falar aí sobre, trocar uma ideia sobre a questão de jogos que acabaram virando filmes e vice-versa também, filmes que acabaram virando jogos e por que isso acaba não dando certo, beleza? Quero trocar essa ideia com vocês porque a gente tem aí um horizonte de eventos aí que para acontecer, The Last of Us 2, saiu rumores essa semana do God of War, que isso daí tem desde do PlayStation 2, parece que agora eles vão adaptar para uma série de live action, beleza? Então vamos trocar essa ideia. Antes, galera, eu queria pedir aqui para vocês, se você não é inscrito, tá caindo de paraquedas aqui neste canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, tá? A gente posta vídeo aí toda semana e estamos rumo a os 1000 inscritos, beleza, galera? Então dá aquela força aí, se inscreva e ativa o sininho de notificações. Galera, é o seguinte, por que esses filmes acabam não dando certo? Por que essas adaptações é tão esperada, né? Hoje em dia nem tanto mais, as pessoas já, quando ouvem dizer sobre a adaptação de jogos para filme, até correm, né? Mas que já foram tão esperadas desses jogos, que tem uma fanbase enorme, acabam não dando certo. Por que será que essas coisas acontecem, tá? E eu queria trocar essa ideia com vocês. Bom, primeiro, galera, a gente precisa entender qual que é a estrutura, né, dos jogos e também dos filmes, que são totalmente diferentes a estrutura na forma de contar a história, tá? Enquanto nos jogos nós somos papel participante, né? A gente está ali jogando, hoje em dia com as novas tecnologias você acaba escolhendo e dependendo das suas escolhas acaba interferindo inclusive na história. No cinema a gente tem o papel de mero espectador. Então é impossível de você contar a história da mesma maneira, tá? Então aí já mora o pequeno problema que acaba acontecendo na maioria das vezes dessas adaptações. Vamos lá. Eu não sou o tipo de pessoa que sou o maior hate desse tipo de filme, tá, galera? Importante deixar aí pra vocês bem claro primeiro, porque eu, por exemplo, gostei de todos os filmes do Resident Evil lá, com o Projeto Hélice lá, gostei bastante. E a maioria dessas adaptações eu acabo gostando, porém eu entendo a crítica dos fãs. E a crítica está bem aonde essa divisão acontece. Como você precisa de uma liberdade criativa, que é o nome que eles dão aí, né, utilizado muito em filmes de bibliográficos também, eles precisam dessa liberdade criativa para contar a história de uma maneira totalmente diferente, né? Até porque não faria sentido você fazer um filme também completamente igual ao jogo. Eles acabam modificando muitas coisas e na maioria das vezes isso tende a dar errado, tá, galera? São raríssimas as exceções que dão certo. A gente tem o Silent Hill aí, né, que acabou dando certo. Eles modificaram, por exemplo, o personagem principal. Quem jogou Silent Hill sabe que o personagem principal do jogo era homem, mas eu lembro até na entrevista da época do pessoal da produção que eles achavam que as atitudes do jogador lá no jogo era mais parecido com uma coisa materna, né? Então eles optaram por fazer a personagem feminina, né? A mãe procurando a menina ao invés do pai, como é no jogo original. E essa liberdade tá ok, galera. Ela é precisa, ela tem que existir, porque senão as coisas acabam dando muito errado. Por exemplo, tem um filme que eu gosto bastante, que é aquele filme que conta a história do José Aldo. Só lembrei aqui, vou deixar para vocês, que tem uma parte que ele tá com um conflito ali interno entre ele mesmo, e no filme eles demonstram isso como se fosse uma luta, né? Mas na vida real essa luta nunca existiu. Então é essa liberdade criativa que tanto os produtores, os diretores precisam tomar. Para quê? Para que o filme fique interessante para quem está assistindo. Qual que é o grande problema, galera? Principalmente dos fãs aí acalorados. É que eles modificam demais, demais. Por exemplo, o último Resident Evil, o Leon, que já está estabelecido no jogo como um cara branco, cabelinho de lado e tal, eles colocaram um personagem com cara de mexicano, sei lá, indiano, um cara meio esquisito lá, completamente diferente daquele Leon que a gente conhecia. E não ficou bom, tá? E aí você começa a modificar muitas histórias também. Por exemplo, voltando a falar aqui de God of War, que a gente está esperando aí, essa nova série, esse novo rumor que saiu. Eles vão fazer God of War como é o jogo? Porque o Kratos, o que ele é? Ele é um assassino.
sai arrebentando, comendo tudo, as mulheres, tudo lá. E assim, infelizmente ele é assim, hoje em dia talvez não caiba um filme desse tipo, tá? Principalmente o novo God of War é totalmente diferente, eles vão fazer exatamente igual? Se não for pra fazer um Kratos brutal, vai dar merda, galera, o pessoal não vai gostar, e principalmente a fanbase, então esse é o problema. Então assim, na minha opinião, a maioria das vezes não dá certo justamente porque você tem essa diferença, que ela é precisa, né? Você precisa disso para contar uma história boa, principalmente para o cinema, mas a galera está modificando demais, e isso principalmente para a fanbase dos jogos acaba atrapalhando muito, né? E querendo ou não, galera, quem vai assistir esses filmes no cinema é a fanbase. Então acho que você precisa de fanservice, você precisa de momentos icônicos dos jogos lá que você está jogando, precisa aparecer isso no filme. Você precisa agradar essa fanbase, mas você precisa também desses elementos. Então, na minha opinião, você tem que, para agradar gregos e troianos, você precisa achar uma maneira de equilibrar isso daí. Então, eu não sei se essa é a opinião de todo mundo, eu gosto da maioria das adaptações. Lembrando agora também o novo Mortal Kombat, né, galera? Eles adicionaram um personagem que não tem nada a ver. No Resident Evil lá, do Projeto Hélice também, esse Projeto Hélice não existe nos jogos. Não joguei todos os jogos, mas eu sei que ele não existe. Então, e a galera não gostou disso. Então acho que você tem que achar aí o meio termo dessas coisas para que o filme fique legal, uma história que as pessoas sentem na frente do cinema lá e assistam, mas que não fuja muito do original. Mas eu quero saber também aí, pra vocês, galera, o que é que acontece, por que as pessoas não gostam dos filmes de jogos, né, dos jogos que viraram filme, e galera, acontece a mesma coisa com os filmes que viram jogos, acontece a mesma coisa, porque é o elemento de contar a história que é bem diferente e as pessoas não estão conseguindo adaptar isso para cada estilo na hora de você fazer essa conversão. Beleza? Deixa aqui nos comentários por que vocês acham que não dá certo, por que vocês acham que as coisas acontecem dessa maneira e qual que é a expectativa aí para vocês de The Last of Us, de God of War e aí também o Sonic, né, que já está para estrear aí. Eu gostei muito do primeiro, acho que o segundo vai ser legal também. Mas, como eu disse, sempre tem a fanbase ali que não gosta, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Esse daqui é o Laude do Lipeira, o seu canal Geek Gamer. Até a próxima e tchau!